Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma segunda-feira. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma vez estamos aqui, mais uma segunda-feira, às 8 horas, para darmos início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos no nosso programa de número 58. Hoje iniciaremos pela nossa questão 272. Queremos desejar a todos um bom estudo, que vocês continuem mandando para nós as suas dúvidas, se houver, e dizendo de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam, né, de partilhar esse nosso estudo com os seus amigos das redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam também acompanhar, ter a oportunidade de acessar essas informações trazidas pelos Espíritos. Vamos fazer uma prece de abertura para que a gente possa dar, então, início à leitura das nossas perguntas e respostas desse livro. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os nossos guias e mestres espirituais, e, em particular, a essa equipe espiritual que comanda, coordena esse estudo, para que nós possamos ser intuídos, inspirados, trazendo sempre para cada um de vocês o melhor entendimento sobre cada questão aqui envolvida. Que Jesus nos abençoe e proteja a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Boa noite a vocês. Mais uma segunda-feira, né? Que estamos aqui juntos, aproveitando, a gente bebendo esses ensinamentos. A gente não fala, né, Célia? Seria bom que todos vocês tivessem um livro, acompanhem, estudem, anotem, escrevam, frisem o que mais chamar a atenção, porque é sempre bom a gente poder voltar e achar aquilo que mais nos chamou a atenção. E é muito bom, né, estarmos aqui bebendo dessa fonte, essa fonte inesgotável. E nós estamos na questão 272. Mas a gente tem que, quem puder, o Nivaldo acabou de falar do livro, né? Então, quem puder, quem estiver chegando agora, por exemplo, e tiver o livro, seria bom que retornasse a questão 271 para entender, porque esse livro... É uma continuação, né? Esse livro, essas perguntas, elas foram didaticamente... colocadas. Formuladas, né? Arrumadas, codificadas por Kardec. É verdade. Para o nosso melhor entendimento. Então, na questão 271... a pergunta, eu não vou ler, né, a resposta, só vou ler a pergunta. No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? E aí vem a resposta da espiritualidade, uma nota de Kardec, que seria bom que fosse relida. E a questão 272 diz assim, Kardec pergunta: espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Ou seja, muito agora mais... É o contrário, né, Célia? Porque na 271 seria um civilizado nascendo entre os canibais. Ele se preparou, ele estudou as diversas condições, né? E aí a Kardec está perguntando se ele encarna no meio de canibais. Aqui é o contrário. Aqui é um mundo inferior ao da Terra. E aí nasce aqui no nosso meio. Como se dá? É possível isso? Kardec pergunta e a espiritualidade responde: sim. Aos que se transviaram por quererem subir muito alto
mas, neste caso, ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. É verdade. Nivaldo, aí a gente vamos voltar ao nosso aluninho. É verdade, nosso modelo, né? Aí tem aquele aluno que ele tem deficiência de aprendizado, deficiência de atenção, mas ele é colocado numa turma de alunos rotulados, né, de normais. Por que acontece isso? Ele vai acompanhar? Ele vai ser igual aos outros? Com certeza não, porque ele tem as suas deficiências. Mas ele vai ser ajudado. De qualquer maneira, ele vai ser ajudado. E aí, é o que acontece com a resposta da espiritualidade, nos diz que eles se transviaram porque quiseram subir muito alto. E ainda não tinham condições. É o salto que a natureza não dá. A espiritualidade não dá saltos. Então ele vem dizendo que ele pode sim encarnar aqui, mas ele vai ter costumes e instintos que não condizem com a gente. E Kardec dá uma notinha. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. A gente não vê isso. Né? A gente percebe, né, Célia, pessoas com um grau de ferocidade assim, fora do nosso normal, né? Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Vamos pensar no nosso mundo, né, que está passando por essa fase transitória, que vamos alcançar um mundo de regeneração quando nos regenerarmos. Mas vamos ter irmãos que vão ser degradados, que vão ser levados para outro mundo porque não podem não mais estão ainda, conviver aqui. Não estão ainda em condições de viver aqui. Como nós tivemos os nossos irmãos de capela. Que vieram para cá. Essa recambiagem, né, de espíritos, né, Célia? A gente sabe que já iniciou o processo, né? Alguns espíritos que, infelizmente, não vão mais ter permissão de reencarnar na Terra. Eles vão precisar reencarnar em mundos mais propícios, mais em condições dele. E aí... para que a Terra dê esse salto, né? Faça essa transformação para um planeta de regeneração. Falando isso, mas sem deixar da questão... A nota de Kardec diz, voltando para o meio dos canibais, não sofrem degradação. Porque é o costume dele, ele vai estar no meio dele. Né? E até porque ele adquiriu conhecimento aqui que vai levar. Vai ajudar. E que vai ajudar. Então, a mesma coisa somos nós. Quantos irmãos serão degradados? Quantos irmãos serão reconduzidos para outros mundos? Mas levarão esse conhecimento, levarão. Tanto o progresso para o bem quanto o progresso para o mal, ele vai levar. E aí, mas em estudos passados, nós mencionamos que o espírito não regride. Não regride. Mas ele não regride.
ele vai ter a oportunidade com a ajuda, a fraternidade, o conhecimento que ele tem, ele vai levar esses irmãos. E esse retrogradar, né? Essa retorno do espírito que a gente comenta, não é físico, não é o físico, não. É o moral. O moral, ele não retorna. Mas as condições pode se voltar. Sim. Pode se voltar. O mundo material. Nós. Eu posso reencarnar no mundo primitivo novamente. Sim. A minha condição, o que eu adquirir, isso é meu. É seu. Em qualquer mundo que eu vá viver, isso é meu. É verdade, é isso aí. O que eu sou, não é o que eu tenho, o que eu sou. Esse é o entendimento. Questão 273. O homem pertence a uma raça civilizada. Poderia, por expiação, reencarnar numa raça de selvagens? Expiação aqui seria não um castigo, né? Mas uma necessidade. Um homem já civilizado em reencarnar num mundo de selvagens? E eles vão nos responder sim. Mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido rude com seus escravos poderá tornar-se escravo, por sua vez, e sofrer os maus tratos que tenha feito aos outros suportarem. Isso é a lei de Deus. Né? Isso é lei então, divina. Ele vai retornar naquela condição de inferioridade para que ele possa aprender. Né? Aquele que, numa determinada época, tenha comandado, por exemplo, numa nova existência, ele vai obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. Então, ele veio numa encarnação, numa condição de mando, numa seguinte ele vai vir numa condição de subalterno, para aprender. Né? É uma expiação se tiver abusado de seu poder. E Deus pode impor-lhes isto. Um bom espírito pode também escolher uma existência influente entre esses povos para fazê-los progredir. E, neste caso, trata-se de uma missão. Pois é. Então, essa resposta, quer dizer, um homem pode encarnar numa condição inferior à sua? Um homem civilizado reencarnar como selvagem? Sim. E aí os espíritos nos dão esses dois exemplos. Uma pessoa pode vir, uma pessoa que foi um mau gestor, né? Um senhor de escravos, ele pode renascer como escravo. Alguém que teve a condição e a posição de mando, ele vai nascer numa posição de subalterno. Mas ele fala aqui numa terceira condição, numa terceira situação, que é um homem, um espírito que é já elevado, querer reencarnar no meio de espíritos mais atrasados, mas como missão, para levar o conhecimento para eles, levar o progresso moral, o progresso tecnológico, o progresso científico. Ele pode. Aí isso é encarado como uma missão. A gente tem, Nivaldo, eu acho que é no livro 50 anos depois, sim, na história. Na história. O senador Públio Lentulus. Públio Lentulus, né? O nosso Emmanuel. Que era um senador. Sim, tá na condição dele, né? No livro Há 2000 anos. 2000 anos? Ele era um senador há 2000 anos. Há 2000 anos ele era um senador. Há 2000 anos. Então ele conta a história dele. Quando ele conheceu Jesus, ele era um senador do Império Romano. Do Império Romano. 50 anos depois, exatamente 50 anos depois, ele reencarna. Só que dessa vez como um escravo. Como escravo. É verdade, encaixa exatamente aqui. Ele reencarna como um escravo, Nestório, e aí ele desenrola a sua história, né? Como esse escravo, trazendo, evidentemente, toda a moralidade, todo o conhecimento que ele adquiriu como senador romano.
mas nessa posição agora como escravo. Pois é, uma leitura esse que a gente livro também de indica, Emmanuel, né? Com Chico, muito interessante. Psicografia de Chico nos dá esse exemplo. Exatamente isso, né? Ele veio numa encarnação como senador, a maior autoridade, da época, abaixo só do imperador, né? E depois ele vem como um escravo. São duas leituras que a gente também indica. Há 2000 anos e 50 anos depois. 25... Não, vamos começar um tópico novo. Um tópico novo. Relações de além-túmulo. Ou seja, a relação com a gente, no nosso linguajar, a relação com o mundo dos mortos. O mundo dos mortos, exatamente. Ou seja, com o mundo invisível, porque morto não tem ninguém, né? O mundo dos invisíveis, perfeitamente. A 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade. Aqui a gente tem, né, Célia? Nós temos as não tem que ter subalternos. E no do espírito? Com certeza. Aqui nós temos autoridade, nós temos subordinados e autoridade. E não é importante, a gente não precisa disso para estabelecer a disciplina, a organização, a gente não precisa. Ele fala aqui, né, as diferentes ordens. Nós estudamos a questão número 100. Vamos lembrar, né? Questão número 100, a gente vai até pedir para que seja colocado aquela tabela, né, espírita, escala espírita, que é a questão número 100 do Livro dos Espíritos, que a gente tem lá as 3 ordens e 10 classes. É exatamente essas 3 ordens que ele está nos citando aqui. As primeira, segunda e diferentes terceira ordens, né? E é evidente que vai haver uma diferença entre esses espíritos, as 3 ordens, que a gente já aprendeu lá na questão. E o finalzinho da pergunta de Kardec há entre eles, entre os espíritos, subordinação e autoridade? E eles nos respondem, a espiritualidade nos responde, sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. A única coisa que diferencia, que dá essa autoridade ao espírito, é a moralidade dele. E aí, Nivaldo, porque a gente querendo ou não querendo, a gente tem que fazer paralelo com Jesus. Tem que fazer. Aí a doutrina espírita, em várias literaturas, ela nos diz por que só Jesus e Deus podem julgar. Por que nós não podemos julgar o nosso irmão? Porque a gente não tem moral para isso. Nos falta ainda esse desenvolvimento moral. E é isso que vai distinguir, que vai colocar os espíritos dentro dessa escala, dentro dessas ordens. Quando ele fala aqui na Célia também, exercem por um ascendente moral irresistível. Irresistível. Queira você ou não, são aqueles espíritos, né, Célia, ou aquelas autoridades que, do ponto de vista espiritual, que nós já tivemos aqui na Terra, que você, ao se aproximar, você queira ou não, aquela moralidade era irresistível, aquela sensação que você tinha. Quem se aproximava de Chico comentava isso.
né? Você não conseguia se conter ao se aproximar de Chico, porque a moralidade dele era irresistível. Você imagine Jesus, né? E é por isso que aquela mulher que a hemorroísa, ao tocar o manto de Jesus, se cura. Então é exatamente essa moralidade irresistível, essa que os espíritos mais evoluídos exercem sobre os menos evoluídos. Não precisa falar, sabe? Não precisa falar, você sente. É uma moralidade que é sentida, sem que ele se pronuncie. Essa colocação dos espíritos dentro dessa escala espiritual faz com que a gente possa usar novamente o aluno. Sim. Nós estamos numa escola, tem um aluninho lá da primeira série e um aluninho da 8ª série. Quem é que vai ensinar quem? Verdade. Quem é que vai auxiliar quem? É a mesma coisa aqui. Verdade. Por que um vai poder ajudar o outro? Porque já adquiriu condições. E aqui a condição essencial é a moral. Essa é o que todos nós temos que desdobramento dessa questão, item A, Célia. Então a 274 se desdobra em 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Ou seja, não obedecer. Não obedecer. Olha a resposta. Eu disse, a espiritualidade é que diz isso. Eu disse, irresistível. Ou seja, não tem como. Não precisa falar. Não tem como. Não tem como. O espírito não precisa falar. Mesmo que eu queira, eu não consigo. É irresistível. Talvez a gente, na nossa condição encarnados hoje, né, a gente não tenha noção do que é isso. Não tem. Essa obediência, essa obediência a uma autoridade a esse ponto. Né? Até porque, né, sem entrar em maiores comentários. Mas seria a gente reconhecer, né, a superioridade daquela pessoa e você, sabe, é impossível não executar, não obedecer exatamente o que ele está te ordenando, te comandando ali naquele momento. A gente pode, Nivaldo, mas muito, muito grosseiramente, a gente pode usar como exemplo, talvez, não sei, me veio agora isso, o Papa. Sim. O Papa, a gente quando olha para ele, a gente percebe uma autoridade moral nele. Não sei se é a esse ponto irresistível. Acho que não. Mas a gente percebe uma autoridade moral nele. Agora, em relação a esses espíritos superiores, não tem como a gente... não se dobrar. Não se dobrar. Não tem como. Independe, sabe? É mais forte do que a gente. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhes dão uma supremacia no mundo dos espíritos? Então, o poder e a consideração que um homem desfrutou na terra. Então, ele foi muito rico, ele teve um cargo muito elevado, por exemplo, na terra. Por exemplo, isso vai dar alguma supremacia lá no mundo espiritual? Vamos colocar um exemplo prático. O marido da Rainha Elizabeth desencarnou. Sim. Né? E como foi? Ele chegou no mundo espiritual... A gente não sabe. Nessas condições de supremacia, de nobreza. Nós temos, né, Célia, da passagem do Evangelho. Do Evangelho, né? Uma rainha de França. Com mais propriedade, um relato de um espírito
que foi rainha na Terra. Foi rainha na E ela Terra. conta a grande decepção Ao chegar que lá. foi ao chegar no mundo dos espíritos, porque ela imaginava que ela fosse ser recebida como rainha. E esse E exemplo... ela relata que ela se viu como a mais baixa de todos, até daqueles que eram seus servos, estavam numa posição mais alta que ela. Esse exemplo que eu usei do marido da rainha Elizabeth, ele foi para dizer que ele não chegou no mundo espiritual como um nobre. Não chegou. Ele chegou simplesmente como um espírito. Ou seja, o poder que ele tinha aqui encarnado no mundo espiritual... Então, Célia, repetindo a pergunta. Aquele que foi grande na Terra e que se encontra entre os espíritos numa ordem inferior, experimenta com isso? Não. Eu pulei aqui? É 275. 275, né? Então, o poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra lhes dão uma supremacia no mundo dos espíritos? Não. Pois lá os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. É o que a Célia está dizendo aqui agora, né? Os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, né? Ele pede para que a gente leia os Salmos, né? Até porque eu acredito que quando a espiritualidade diz assim que os pequenos serão elevados, porque os pequenos, a humildade nos pequenos é sempre maior. Ressalta, né? E os grandes... essa humildade já não existe, porque cada um que é grande se acha senhor de si. Eu posso tudo, eu faço tudo. E aí Kardec pergunta, então, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Quem foi grande aqui vai ser rebaixado no mundo espiritual, e quem foi rebaixado aqui vai ser elevado. Como é que funciona isso? E ele vai nos dizer assim: não sabeis que os espíritos são de diferentes ordens? Voltamos à nossa escala. Primeira e segunda ordem e as 10 classes, né? Não sabeis que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seu mérito? Então, o que manda não é o que ele foi aqui, mas o seu mérito, os seus méritos. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, enquanto seu servidor poderá pertencer à primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: quem se humilhar será elevado, e quem se elevar será rebaixado? Nivaldo, A resposta, né, Célia, está completa. A gente sabe disso. Quantas vezes nós temos aqui no nosso meio autoridades que a gente sabe que está numa condição moral muito inferior àquele que é o servente que serve a ele. É o que eles estão nos respondendo. Nivaldo, na resposta da espiritualidade, ele diz, a espiritualidade diz assim: sim, o maior na Terra pode. Isso não é lei, tá? Lei. Sim. Não é lei. Pode pertencer à última categoria. E aí, lá um pouquinho mais abaixo, quando Jesus diz, não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Então, me convém mais eu ser a agredida do que eu agredir. Ser o agressor. O agressor. Então, me convém mais que eu seja humilhada do que eu humilhar. Com certeza. Mas eu vou fazer isso porque eu vou galgar um degrau maiorzinho sem barganha.
Sem barganha. Porque não tem barganha no mundo espiritual. Né? Sem interesse. Porque tudo vai depender da intenção, né? A espiritualidade, a doutrina espírita vem sempre batendo nessa tecla. A nossa intenção é o fator determinante para tudo. Para tudo, né, Célia? Para tudo, é verdade. Então, a 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Olha só. Aquele que foi grande na terra, chega no mundo espiritual, vai sentir humilhação? A gente falou aqui agora sobre esse relato que é trazido no Evangelho dessa rainha de França, né? Que ela começa dizendo que foi uma grande decepção quando ela adentra o mundo dos espíritos e ela percebe, ela esperava ser recebida como rainha. Foi uma grande decepção, uma grande humilhação. E aí a gente lembra aquele que foi presidente da FEB. Sim. O livro Irmão Jacó. Irmão Jacó. Irmão Jacó é o livro que é um relato do Frederic Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Que fez muita coisa. Fez muita coisa. O gráfico da Federação Espírita Brasileira, onde se rodava todos os livros, foi idealizado implantado por ele. Ele trouxe um progresso tecnológico, né, para a FEB muito grande. Mas no livro ele relata o quanto ele deixou de ele próprio se elevar. Né? Eles tinham que fazer um jardim, Irmão Jacó é o nome do livro. Eles tinham que fazer um jardim, né, para receber uma autoridade maior, né? E ele percebeu que a luzinha dele era muito pequenininha. Muito pequenininha. Que todo mundo, todos os outros espíritos, né, tinham uma luminosidade sem tamanho dele. É verdade. Porque é exatamente isso que está aqui. Né? E a gente lembra também da outra passagem do Evangelho, né, Célia? Que é o de Lázaro, né? Lázaro e o pobre, né? Isso. Lázaro, o pobre não tinha o que comer, ele ficaria satisfeito com as migalhas que caía da mesa de Lázaro, né? Mesmo assim, eles não as tinham. E acontece de Lázaro morrer e o pobre também. Não, o rico. O rico, né? O rico e o Lázaro, E a gente sabe o que aconteceu quando Lázaro se encontra e percebe que aquele pobre que mendigava em frente à sua casa estava numa condição de elevação muito maior que a dele, né? Está no Evangelho. Segundo o Espiritismo. É o Lázaro e o rico. Lázaro e o rico. Então, repetindo a pergunta, né? 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? E a espiritualidade nos responde: quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Você veja a condição dele, né, Célia? Imagine, com todo orgulho, com toda a inveja que ele tinha, ele perceber que ele está numa condição de inferioridade. Olha a infelicidade, o sofrimento desse espírito, né? E aí, lá na Rainha de França, né, na mensagem dela no Evangelho, ela percebe que as servas estavam numa posição mais elevada que a dela. No Lázaro e o rico vê Lázaro ao lado de Jesus, vê Lázaro elevado e ele baixo, rebaixado. E aí ele pede, né? O que me chama muita atenção nessa passagem é que o rico ainda vira e fala assim: manda, esse manda dele me mata, manda Lázaro avisar. Ele pede para que Lázaro traga água, né? Molhe o dedo e venha trazer, porque ele está com sede, ele não tem água, né? Então ele ainda manda, né? Ainda tem no espírito cravado
Então, ele vai se sentir humilhado? Ele diz que sim. Vai quase sempre muito grande. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso. É por isso que que várias passagens do Evangelho diz que o orgulho é a nossa pior... Orgulho e o egoísmo, né, Célia? São as duas maiores chagas da humanidade. O orgulho e o egoísmo. E o egoísmo. Que nós temos que combater. É o pai de todas as nossas quedas, né? Questão 277. O soldado que após a batalha reencontra no mundo dos espíritos o seu general, ainda o reconhece como seu superior? Eles nos respondem: o título é nada. A superioridade real é tudo. Aqui, né, Célia, é claro, é evidente que se nós pensarmos, né, num momento assim imediato, o soldado até pode reconhecer ele como uma superioridade. Mas quando esse espírito cair em si, tomar consciência, ele é o que ele responde. Aqui o cargo não é mais nada. Né? A superioridade real é tudo. É tudo. Então, ele vai se reconhecer na verdadeira posição dele, ele pode estar numa posição superior à do general, moralmente. E isso é o que vai importar. Né? E a questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Voltando à nossa escala espírita, Célia. Temos 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem, e cada ordem, da terceira ordem nós temos 6, 5 e 1, né? Classes, 6 classes, 4 classes e uma classe apenas, né? Então, não estão misturados, né? A gente sabe que eles não ficam misturados, mas... Então, a pergunta 278, os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Aí a espiritualidade nos diz sim e não. Depende do ponto de vista. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. Sintonia, né, Célia? Sintonia que nós já falamos aqui. Nós vamos buscar aqueles que nos são aprazíveis. Né? Nós vamos nos reunir com aqueles que a gente julga que está na mesma frequência que nós, pensam da mesma forma que a gente. E no mundo espiritual também é assim. Quando a gente tem antipatia por um lugar, por pessoas, a gente evita. Né? Ou a gente, sabe, Célia, olha, eu não... Aquele pessoal que pratica aqueles atos, eu já não me sinto muito agradável em estar na companhia deles. Então, eu não vou. Se eu posso escolher, não é verdade? Eu não vou. A gente já faz isso hoje, aqui, encarnados, né? E a espiritualidade continua. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ou seja, se aqui a gente faz essa distinção, se aqui a gente manifesta as nossas vontades, os nossos gostos, e aqui é só um pálido reflexo do que realmente mais ainda. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade.
e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Pelos mesmos objetivos. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a ele. Perfeitamente. Então, é afinidade, é lei de atração. nós estamos num grupo, né, Célia, que a gente, por exemplo, faz o bem. Não vai se unir com aquele grupo que sai para fazer a arruaça, né? São grupos separados. Da mesma forma que a gente também, nós nos separamos aqui, nós nos separamos no mundo espiritual. E aí Kardec vem com uma notinha bem explicativa. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos. Onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Perfeitamente. A explicação. É o que a gente vive aqui nesse mundo que, como você disse, eles já nos disseram ali, é um pálido reflexo do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Dá tempo para mais uma? Dá. Então, a 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros? Todo mundo tem acesso um ao outro? Aí a gente... Aqui, a escala. Aqui acontece isso. Eu posso ir a todos os lugares que eu queira. Todos nós, todos os habitantes da Terra, pode ir a qualquer lugar? A gente sabe que não. Né? E lá também no mundo espiritual, nós já falamos nesse reflexo de lá para cá, eles vão nos responder. Os bons vão a toda parte. E é preciso que seja assim, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Porém, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não possam levar a elas a perturbação das más paixões. Então, os bons, eles podem ter acesso a todos os locais, para que eles possam, inclusive, como eles nos relatam aqui, ter acesso a levar a caridade, a bondade. Mas os maus, eles não podem entrar em determinado lugar. Seria aqui, né, Célia, a gente... o mocinho, a polícia pode ir em todos os lugares, mas o malfeitor não pode ir no quartel da polícia. Né? Fazendo aqui uma referência. Nosso lar. No nosso lar. Enquanto o André Luiz estava lá no umbral, ele não estava sozinho no umbral. Mas ele não tem. Mas ele não consegue ver. E ele não conseguia sair dali. Mas, como é o nome do... Lísias. Não era... Lísias é quando ele já estava lá, mas quem pegou ele no mundo espiritual, quem foi socorrer ele, é Clarencio? Ou foi de... Bom, André Luiz estava no umbral. Sim. E tinha um espírito. A própria mãe dele estava ali assistindo. Ou seja, ela que estava num mundo mais evoluído, num patamar maior, ela desceu e veio assistir ele, como outros espíritos vieram. Mas ele não podia ir. Quando ele se arrepende, quando ele pede ajuda, ele muda a frequência. Muda a frequência. E aí ele consegue enxergar. E... Célia, chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um encontro de estudos. É muito bom. É muito gratificante.
participar com vocês esses momentos. Agradecemos sempre, tá? Obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco, usufruindo, né, desses ensinamentos, que possamos ter uma semana assim de muita paz, que possamos pegar esses ensinamentos que nos são trazidos por essa espiritualidade maior, e para que vamos trazer isso para as nossas vidas, para procurarmos, né, galgar essa escala, um degrauzinho, pequenininho que seja, graduado, a gente sabe, né? E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai, a toda essa espiritualidade que sempre está ao nosso lado, nos mostrando, nos conduzindo. Pedimos sempre, nos ajude nessa caminhada, ilumine esse caminho que precisamos percorrer, Pai. Que precisamos percorrer, Mestre Jesus, e que com a Tua ajuda, com Teu amparo, temos a certeza de que conseguiremos chegar à nossa meta. Esteja sempre conosco, Mestre. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz. Muita paz.